Casamento. O sonho de muitas pessoas. E o pesadelo de dezenas de outras. Festão, casar na praia, casamento intimista. Por que casar se eu já moro junto? Eu preciso mesmo fazer festa? Eu tô casando porque eu quero ou porque é o sonho de outra pessoa? Esses são alguns dos questionamentos que passam na cabeça de alguém que tá prestes a tomar a decisão de casar. Isso, e hoje a gente vai trazer a visão de quem já passou por isso, no caso, euzinha, e alguém que um dia quer passar por isso. No caso, euzinha. Expectativas e realidades de um casamento. Bora falar sobre isso? Surtei! Mas tô bem. Eu sou a Beatriz Pessoa. Eu sou a Marcela Freire. E sejam bem-vindos ao nosso podcast. Bom, quero começar te perguntando como foi seu casamento. Eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas o contexto, quando você casou, como que foi um pouquinho. Tá. Eu casei em agosto do ano passado, né? Então tá quase dando um ano aí. Não sei, eu sempre tive esse sonho de casar, né? Eu acho que isso é uma coisa legal. Então, assim, eu já tinha muito claro na minha cabeça o que eu queria, o que eu não queria. E aí a gente escolheu um casamento numa fazenda, que na verdade é uma fazenda, Sabor Fazenda, porque ela não é exatamente uma fazenda, ela não tem animais, mas ela é no campo, no interior de São Paulo. Não sei, eu achei muito gostoso. Você tava lá, você achou bom? Sim. Mas como que foi pra decidir que você queria uma festa? Você sempre quis pra decidir que ia ser numa fazenda? Como que foi esse processo pra chegar no casamento exatamente como ele foi? Nossa, isso é doido, porque é isso, né? Eu acho que casamento é uma coisa muito pessoal, assim. Tem gente que nasce já querendo casar e acho que desde pequenininha a gente entra nessa. E tem gente que não tem essa brisa, né? Tipo, não quero, não tô afim. E tem gente que descobre depois de velha que quer. Tipo assim, você conhece uma pessoa, aí você começa a achar legal, daí você às vezes embarca no sonho de uma outra pessoa que quer, né, seu parceiro, parceira, enfim, você acaba querendo entrar no sonho dela, que eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu. Eu, desde pequena, sou fascinada por noiva. Fascinada, gente, assim, eu era pequenininha, eu inclusive falo isso nos meus votos, eu ia nas bancas de revista e eu queria ver revista de noiva, eu queria ficar vendo... eu olhava pra todas as revistas de noiva possíveis, eu encontrava a noiva em salão de beleza fazendo dia de noiva, eu não queria sair de lá, eu queria ficar com elas lá. Eu pedia pra ver sapato das noivas, eu tinha uma brisa de ver o sapato das noivas, que eu acho que eu assimilava por causa da Cinderela, não sei. Eu sei que eu tinha essa brisa e eu gostava muito, assim, eu tinha um negócio com noiva e princesa, sempre tive, desde pequenininha. Então, pra mim, sempre foi um sonho e eu sabia que eu ia casar. Perfeito. Tipo assim, quando eu conheci o Pedro, meu marido, desde que a gente começou, eu falei, olha, eu vou casar, eu quero casar. Tipo, se isso não é um sonho seu, a gente tem que alinhar muito bem as nossas expectativas, porque eu quero muito um dia viver isso. E assim, não quero, tipo assim, assinar e trocar aliança no cartório, não. Você queria um negócio. Eu quero vestido branco, entrada, música, eu quero isso, entendeu? Tipo assim, eu me programei a vida toda pra isso. E eu acho que eu tinha uma brisa que eu não tive festa de 15, porque eu escolhi viajar. Eu também. E foi ótimo, não me arrependo. Uma buzina, gente. Aliás, estamos numa varanda, só pra vocês entenderem. Então, podem ser que venham ruídos externos, exatamente, né? Faz parte aqui do podcast, faz do parte. conceito. Finge que é um efeito sonoro. E aí, assim, eu escolhi não fazer festa de 15, então eu acho que eu sempre botei isso na minha cabeça. Não vou investir esse dinheiro numa festa de 15, mas um casamento eu quero que venha aí. E aí, foi basicamente isso, assim, sempre foi o meu sonho. Do Pedro já não era o sonho dele. Ele não tinha essa brisa, ele não, tipo... Ele, no começo, quando a gente começou a namorar, ele falava assim, eu faria um casamento, mas não é o meu sonho, sabe? Perfeito. Mas não era algo que ele era contra? Não. Tipo assim, não quero casar de jeito nenhum. Não. Ele tinha umas ressalvas do tipo, cara, eu fico assim, porque é um dinheiro, a gente vai deixar de investir numa coisa e tal... Que é um pensamento, não vou negar, Total. assim, porque de fato é um dinheiro que você investe, que você depois começa a entrar numas brisas assim, eu poderia estar investindo num apartamento, eu poderia estar fazendo tal coisa. Mas, gente, a real é que, assim, sinceramente, você provavelmente não faria isso nesse momento, sabe? Tipo, a gente um dia parou pra conversar e a gente pensou, cara,
Será que a gente estaria comprando um apartamento de fato agora, em vez de estar fazendo? Provavelmente não. Às vezes esse dinheiro nem ia. Exato. E aí a gente ia perder o time de fazer a nossa festa, que era algo que era o meu sonho. Sim. Entendeu? Então, assim, eu não me arrependo at all, assim. Eu realizei o meu sonho e assim... Foi o melhor dia da sua vida? Cara, eu ia falar isso. É real isso? É o melhor dia da sua vida, cara. Se você tem... Juro. Assim, eu não sei. Outras noivas podem falar. Mas... foi o melhor dia da minha vida. É uma coisa, assim, surreal. É uma energia inexplicável, assim. São as pessoas que você mais gosta, que fizeram parte de vários momentos da sua vida e do seu marido, reunidos num mesmo lugar, comemorando junto com você. E aí Por você, né? É a sua família junto, é uma energia muito legal, tá todo mundo comemorando, é muito animado, assim, a nossa turma é muito animada, né? Então, assim, cara, de fato, assim, eu tive um problema que foi a depressão pós-casamento, tá? Ninguém tinha me preparado pra isso. E a gente não fechou a lua de mel em seguida, pra gente ter esse gás aí pra recompor financeiramente. Perfeito. E também por causa de data, não era uma data boa pra gente viajar, era época de chuva, então podia ser ruim pra nossa viagem. E aí, no fim, a gente segurou e ficou 2 meses e meio, quase 3, aqui em São Paulo, vida normal, antes de ir pra lua de mel. Foi o pior período da minha vida, juro. Porque assim, você passa 15 meses num hiperfoco de organização de casamento, onde todos os dias você tem algum BO e alguma coisa pra resolver, alguma decisão pra tomar, ou alguma coisa do tipo assim, sei lá, hoje tem prova do vestido. E aí você acorda e você não tem mais nada. E aí você vem desse pico, que é o dia mais feliz da sua vida, que é o dia do casamento, que assim, tá bombando e você tá muito feliz, você recebe muita energia boa, pra um pico de tristeza absurda, que é você ter que voltar pra sua casa e comer salada e frango, entendeu? E ir pra academia. E esperar. E aí eu ficava assim, ai, que tristeza, gente, juro. E assim, o Pedro voltou pra trabalhar, né? Ele não pegou nada de tempo, porque teve gente que falou, cara, tudo bem, vocês não vão pra lua de mel, mas tenta pelo menos ir pra uma praia no litoral. Tipo, pega 2, 3 dias pra vocês viverem isso. Só que como ele tinha pego muitos dias pra ir pra lua de mel, ele não conseguia tirar mais dias no escritório. Ele casou e já foi trabalhar? Ele foi trabalhar na semana. E aí eu fiquei sozinha. E aí eu via as coisas do casamento e eu chorava. E aí eu comia frango e salada. Aí sobrou docinho. Daí eu comia o docinho chorando, soluçando. Tipo, ai, que saudade. Foi isso. Foi uns tempos de sofrência. Eu tenho uma impressão, e aí eu queria que você me falasse se é verdade, que durante esses 15 meses, todo mundo tá com um foco ali em você. Então teve sua despedida, todas as suas amigas foram, todo mundo fica perguntando. E aí parece que quando termina, as pessoas também não vão ficar ali o tempo todo. Exato, acabou, né? Você sai, né? Você sai do protagonismo. Exato. Porque você tá vivendo a sua bride era, né? Então você tá ali, você é a noivinha, todo mundo quer falar com você. Daí você vai ter o que você falou, tem a despedida, tem evento, teve o nosso almoço de padrinho, teve um monte de coisa. E aí, do nada, não tem mais nada. Você não é mais a noiva. Não. Você não tem mais que ser a pessoa que tá usando branco no rolê e as pessoas estão de preto, entendeu? Você não tem mais isso. Então, também, você sai do seu palquinho, a síndrome de protagonismo ataca um pouquinho. Mas é normal. Então, eu acho que tem tudo a ver com essa depressão que eu falei, assim, né? A depressão pós-casamento. Porque você sai desse palco de você era a noiva e tá todo mundo te bajulando pra tipo, acabou, minha filha, volta pra vida real. Pezinho no chão, querida, vamos viver. Então, sim, eu acho que é intenso. E você, Márcia, quer casar? Quero casar. Meus pais não casaram, acho que isso é legal de falar. Então, eu não tive, assim, essas referências de foto, de casamento. Meus pais só foram morar juntos. Mas eu sempre quis casar. E eu não gostava de princesa. Eu nunca fui dessa vibe de princesa. Eu nunca gostei muito. Mas sempre quis casar. É uma coisa que eu quero. E minha mãe brinca que eu tenho meu casamento planejado. Só falta um detalhe importante, que é o noivo. Um detalhe mínimo, mas tudo bem. Porque todo o resto, assim, eu sei que eu vou casar na praia, eu quero casar em Paraty, na igrejinha. Olha, tá alinhada Então, mesmo, eu não sabia. Eu quero casar na igrejinha. Tá, e aí então. depois fazer a festa num hotel, alguma coisa assim. Mas pra mim seria importante casar numa igreja, assim. Tá. Numa mais pequenininha e tudo. Então você quer um casamento intimista ou não tanto? Acho que não, acho que vai ser impossível ser intimista. É, né? Esse é o problema, a gente conhece acho que vai muita ser gente. impossível. Gente, isso é outra coisa, meu Deus. Você filtrar essa lista é uma coisa muito difícil. Muito. Nossa, a gente sofreu muito. E como você fez com a família? Você deu limite de convites pra cada um? Cara, assim, eu fui muito transparente com os meus pais. Eu falei assim,
casamento é um negócio muito caro, né? Você paga muito caro por convidado. Por pessoa. Então, com os meus pais e o Pedro com a mãe dele, a gente foi muito transparente no sentido de, gente, tá custando muito, então se vocês quiserem convidar, tipo, por favor, nos ajudem, né? Sim. Tipo, porque, de fato, a gente não vai conseguir dar conta. E a nossa família é muito grande, assim, a parte da minha mãe não é tanto, mas a parte do meu pai, a família é muito grande. E a família do Pedro não é tão grande também, mas assim, de qualquer forma, existe muita gente, né? E aí, assim, tem aquela amiga da sua mãe que te viu crescer. Daí, tipo, você quer convidar ela, óbvio que você quer, mas você precisa de uma ajuda, né? Assim, ó, se você quiser convidá-la, por favor, me ajude. Exato. E assim, a ajuda veio, não tenho um A pra reclamar. Nossos pais ajudaram bastante a gente nessa parte também. Mas isso é uma coisa, tipo, com um convidado estar lá, ele custa muito. Então você, que foi convidado para um casamento, valorize este convite, tá bom? Porque custa caro. Caro. E se você tá lá, você foi contado a dedo. A gente quer muito você lá. E avisar com antecedência, se não for, né? Isso ajuda. Nossa, gente, isso é muito. A gente teve várias pessoas. Quer dizer, vários não. Mas tivemos pessoas que confirmaram. Nossa. Você sabe, a mulher do RSVP lá de confirmação falou várias vezes com todo mundo, mandou várias mensagens. E as pessoas confirmaram presença e não apareceram. E não mandaram nada? Nada. Nem um presentinho? Nada, minha filha, nada. Teve gente que fez a egípcia, como se eu não fosse perceber, né? Só que a gente recebe depois uma lista do tipo assim, ó, confirmou e não compareceu. Em vermelho, assim, tá? Então, assim, eu também sei que você não apareceu no meu casamento. Mas é isso, eu acho que essa pessoa... Tem acho que alguns tipos de pessoas que você pega um pouco de ranço na fase de casamento. Essa pessoa que confirma e não aparece e não dá satisfação. A pessoa que... não responde se vai ou não vai. Porque se você é um talvez, a gente paga por você. Isso é importante falar. Ah, não sabia. Então, se você tá ali em cima do muro, ai, não sei, ai, vou ter carona, ai, vou ter um compromisso, ai, não sei. Cara, o não sei, eu pago pela sua presença lá. Porque você tem que considerar esse convidado. Então, essa pessoa também ela é um problema para os noivos. Nossa, não sabia disso. Sim, então é bem delicado isso, assim. Eu acho que se você tá nessa situação de não saber, de ter um problema, tipo, você tem que ser muito transparente com os noivos desde sempre. Porque tem gente que não respondia, porque, tipo, tava ignorando a pessoa no WhatsApp, entendeu? E eu sabia que a pessoa ia. Daí eu e o Pedro, a gente começou a ir atrás de todo mundo. Tipo, viu? Você não vai? Ah, eu vou. Então por que você não respondeu até agora, sabe? Porque a gente precisa ter esse controle. Vocês foram fazer isso? A mulher do RSVP fez. Só que eram pessoas, tipo assim, que eu sabia que a pessoa ia e não tinha respondido a querida ainda. Daí eu falava, não, eu vou lá. Daí eu ia lá. E aí, minha flor, vai, né? Então vamos responder no WhatsApp? Obrigada. Mas é isso. E tem vários tipos, né? Tem a pessoa que quer levar um ficante que acabou de começar. Não, essa aí não dá, essa pra mim é a pior. Acontece, gente, acontece bastante. A ficante, o namorado recente, tudo. Eu e o Pedro, a gente botou uma regra. Não sei, eu acho que eu entrei... Eu gostei dessa regra. Você acha que eu fui muito bridezilla na minha era de noiva? Não. Eu acho que talvez você tenha experiência... Que eu não desabafei tanto. A gente pode um dia chamar o Pedro pra ele falar a versão dele. Porque ele falava que eu era bem bridezilla. Mas ele também só conheceu uma, né? Porque a minha assessora falou que eu fui zero bridezilla, que tem muito piores. Mas eu e o Pedro, a gente botou uma regra que era: só vai no nosso casamento quem a gente conhece. Então, assim, se você acabou de começar a namorar, a gente vai marcar um almoço e você vai levar essa pessoa pra gente conhecer. Porque, tipo, é o que eu falei, gente. Estar num casamento custa muito caro. A sua presença lá custa caro pros noivos. A gente fez essa lista a dedo. A gente deixou muita gente de fora. Aí vem a pessoa que acabou de começar a namorar e senta na janelinha e a gente tem que levar. E eu concordo, é muito chato você falar pra pessoa, você não vai levar o seu plus one. Você não vai impedir um namorado de ir num evento. Mas você acabou de começar, eu acho que tudo bem, né? Eu acho que é uma pauta delicada, pra falar a verdade, assim. Eu entendo, hoje em dia, depois de ter feito, antes eu ia achar um absurdo, tá? Agora eu vou falar os dois lados. Antes de casar, eu acharia um absurdo você virar pra mim e falar que meu namorado não pode ir. Mesmo se você tiver começado a namorar 2 semanas antes. Eu acharia difícil. Porque, tipo assim, eu não entenderia, eu acho. Ok. Mas agora que eu já casei e eu passei por isso, eu entendo completamente, cara. Eu passo pano 100%. Tipo assim, se não dá, não dá. Eu tô contando com a presença da Marcela. Tipo, eu não tô contando com a Marcela mais um nessa altura do campeonato. Marcela mais um teve 15 meses pra arranjar um namorado. Aí ela vai me arranjar 2 meses antes, quando a lista tá fechada.
E eu né? lembro que você me falou uma vez, isso tem muito tempo, antes de você casar, assim. Eu falei, eu quero estar namorando no seu casamento. Aí você falou, você tem que namorar até Eu botei um deadline. até maio. Botei. Tipo Falei, você tem um deadline aqui, senão, minha filha, não vai entrar no casamento, tá? Mas no fim, entraram alguns aí, não teve jeito. Mas a gente conheceu todos na medida do possível. Não tive muito problema com isso, não, Porque a gente deixou bem claro desde o começo. Tipo, convidado não convida, gente. Que é isso? essa frase é importante. Convidado não convida. Não, que é isso, gente? O pessoal tá perdendo a noção 100%. Não, é cada absurdo, minha filha. Se eu te falar, dá acho que um longa-metragem. Um podcast Não. gigante. E é isso, gente. Eu acho que uma coisa muito importante, o óbvio precisa ser dito, tá? Eu acho que isso é pra vida. Eu tô aprendendo isso na vida. Às vezes eu fico, não vou falar isso, né? Vai parecer que eu tô, falando uma coisa muito óbvia, não sei, a pessoa vai ficar irritada. Tem que falar. Porque se você não fala, vai dar ruim depois. E o óbvio precisa ser dito. Eu coloquei lá, evitar vestidos brancos, off-white, prata, beijinho claro, todos. Eu botei tudo isso. Aí minha mãe, filha, que deselegante. Eu falei, gente, eu vou falar. Porque o óbvio precisa ser dito. Eu já cansei de ir em casamento que o povo tá lá com um vestido branco. Ô, gente, tem uma cartela de cores. Quantas cores existem no planeta? Milhares. Só no seu vestido, eu tô olhando assim. Aqui, só nesse vestido tem uma infinidade. Tem uma cor que você não pode você usar. tem que evitar nesse dia. E as pessoas escolhem ir com ela. É impressionante. Vou falar pra você. Eu passei nervoso. Mas no nosso não teve ninguém. Eu acho que, como o óbvio foi dito, eu avisei muitas vezes e dei vários toques. E aí as pessoas que apareciam assim, o que você acha desse? Isso eu acho ótimo também, né? Se você já chegou num ponto de precisar perguntar o que você acha... É que tá meio... Minha filha, pega esse sinal pra você. Né? É um beijinho. Aí você vai chegar pra noiva e falar, o que você acha? Você já tá sentindo que você não deveria. Não vai rolar. Não é? Mas rolou isso? Rolou algumas pessoas assim. Mas daí E aí você falou, olha... Não, eu fui sutil. Eu falei, eu acho que... dá pra ver que não é branco, mas é uma cor clara. Assim, talvez fique chato. Eu falava uma coisa meio assim, sabe? Perfeito. Mas não apareceu muito, não. Mas de qualquer jeito é isso. É bom você falar o óbvio, porque senão vai aparecer. Vai aparecer. Sim. Perfeito. E eu ainda tenho uma pergunta sobre convidados. Você faz a lista com quanto tempo de antecedência? 1 ano, mais ou menos? Nossa, mais? Muito mais que 1 ano. É quase uma das primeiras coisas. Eu não sabia disso também. Mas a lista, ela foi quase uma das primeiras coisas. Porque pra você conseguir fechar com assessoria, pra você conseguir fechar com o lugar, pra você conseguir orçar bar, tudo, você precisa falar quantas pessoas são. Então, uma das primeiras coisas que a gente fez foi montar a lista. O que a gente fez foi... Eu e o Pedro, a gente começou com uma lista gigantesca. Tipo assim... Se a gente fosse convidar todo mundo sem, titubear, assim, sem filtrar. Quero chamar essa pessoa porque um dia ela me deu um pirulito. Vou convidar. A gente botou lá. A gente falou, Pedro, sem filtros, pode botar. Aí o que a gente foi fazendo? Ticando. Entrando. A gente contou. Essa primeira lista, acho que tinha 500 e poucos convidados. O Pedro é bem vereador também, né? Eu e o Pedro somos grandes vereadores em vários lugares. Por ele, todo mundo tinha sido padrinho, né? Exato. Eu lembro disso. Essa é outra... A gente vai chegar lá, né? Mas o Pedro, se bobear, tinha mais padrinho do que convidado, tá? Isso foi uma pauta que foi, rodando aqui. Mas aí a gente foi filtrando. Um critério que o Pedro usou, que pra mim não funciona, mas pra ele funcionou, foi... eu tenho o contato dessa pessoa salvo no WhatsApp? Ótimo critério. É que pra mim não funciona, porque eu não salvo o contato de ninguém, quase. Eu sou péssima. Daí eu falava assim, mas Pedro, pra mim não funciona, porque eu quero essa pessoa e eu não salvei o WhatsApp dela. Mas tem muita conversa aqui, então não vamos considerar isso. Mas o Pedro considerou isso. Eu tenho esse contato da pessoa salvo no WhatsApp, e a outra coisa é a gente pensava, cara, quando foi a última vez que essa pessoa falou com a gente? A gente tem visto essa pessoa? Porque assim, às vezes você gosta muito de uma pessoa, só que ela foi importante pra você numa época lá atrás. Mas ela tá presente agora? Ela vai estar presente daqui 1 ano e meio? Esse é o ponto. Esse é um ponto muito importante. Você não tá casando amanhã. E mesmo se eu tivesse casando amanhã, eu já não tava mais com contato com essa pessoa. Acho que assim, tem exceções, né? Sei lá, tem aquela sua amiga de infância que você não tem tanto contato, mas que todas as vezes que você encontrar com ela, ela é sua amiga de infância. Perfeito. E aí, essas pessoas eu convidei. Eu chamei amigas minhas que estudaram na escola quando eu era pequenininha, e elas nem moram mais no Brasil, e elas vieram. Isso é muito legal. Volto pra aquela tecla do é o dia mais feliz das suas vidas. As pessoas viajaram pra ver o seu evento.
Foi muito legal. Teve gente que ficou um final de semana no Brasil só pra vir pro casamento, sabe? Então, assim, você vê o quanto você é amado, o quanto as pessoas gostam de você. Mas é isso, assim, tem amigos que, tipo, você tá morando na mesma cidade que a pessoa e a pessoa não tem feito a menor questão. Aí, minha filha, tchau. Tchau. Eliminado, eu falava pro Eliminado. Pedro. Eu e o Pedro, eliminado. Eliminado. Convidou, fez aniversário de não sei quem, não chamou. Eliminado. Fez, sei lá, teve chá de bebê e não chamou a gente. Eliminado. A gente foi aqui, ó. Elimina. Durante esse 1 ano e meio, você foi filtrando algumas pessoas que estavam na lista, aconteceram algumas coisas e saíram, outras entraram, porque 1 ano e meio é muito tempo. É isso, aconteceu. Aconteceu, por exemplo, eu tive várias pessoas que eu me frustrei. Várias não, várias é muito, né? Mas assim, eu tive algumas pessoas que eu me frustrei muito de mandar o convite, a pessoa, tipo, demorar séculos. Tipo, sei lá, mandei o save the date e não responder. Teve gente que eu enviei o save the date, tipo assim, amigas que eu achei que, tipo, super apareceriam. Eu mandei o save the date e a pessoa não respondeu. Tipo, não viu o WhatsApp. Aí eu falei pro Pedro, quer saber? Eu já tava em dúvida. Se eu mandei o save the date e a pessoa não me respondeu, eu não vou nem mandar um tipo, oiê, você viu minha mensagem? Nada. Eu falei, foda-se. E aí não foi convidado? Não foi convidado, tirei da lista. A gente tirou. Tipo, teve gente também que eu escrevi... Foi muito doido, tipo, que eu mandei o save the date, a pessoa, meu Deus, você vai casar, que demais, animada, não sei o quê. Daí mandei mensagem perguntando o endereço, não respondeu. Mandei mais de uma vez, me deixava no vácuo. Falei, quer saber? Não Eliminado. Eliminado. Então é isso, tipo, a vida também vai te dando sinais dessas pessoas, né? E o Pedro, ele fala uma coisa que eu tenho aplicado muito na minha vida. Quem quer estar junto, faz acontecer, né? E quem tem que estar, vai estar. Ele sempre fala isso. Bibi, para de sofrer com isso, tipo... Vai estar com a gente quem tem que estar com a gente. Tipo, é isso. Às vezes, eu me frustrei um pouco, assim. Tiveram alguns amigos que eu achei que iam, tipo, sei lá, se motivar mais pra vir e que conseguiriam e tal, e que não fizeram muito esforço. Acontece também. E por outro lado, tiveram uns que eu convidei e falei, acho que essa pessoa não vem. E a pessoa veio. E veio. Então, assim, você se surpreende muito. Eu acho que positivo e negativamente, dos dois lados. Eu me surpreendi muito mais positivamente. Mas acho que acontece dos dois lados, assim. É isso. A sua despedida também foi um pouco isso, né? Porque você convidou várias pessoas e todo mundo foi. Cara, eu acho que depois a gente pode fazer até um só de despedida de solteira. Que é uma pauta que, eu amo. Mas, sim, a gente foi pra Caraíva. Marcela foi também. Fomos pra Caraíva e eu consegui levar 26 amigas pra Caraíva. Eram 27 e uma engravidou. Que agora já teve neném, já pode falar. Mas na época eu não podia falar porque que ela não podia ir pra Caraíva. Mas eu levei 26 meninas pra Caraíva e foi muito legal. A gente se divertiu muito, né? Muito. Na verdade, a gente pegou uma época que era baixa temporada. A gente tem um amigo que é dono de uma pousada lá. Aliás, uma pousada super gostosa. Dá até pra gente dar essa dica depois, vamos botar nos comentários. Aqui. É uma pousada delícia, pé na areia, com valor acessível e super bem localizada lá em Caraíva. Então, assim, beijo pro Tonho. Beijo, Tonho. Não, e era ótimo. Qual a chance do Tonho ouvir o nosso podcast? Mas tudo bem, se um dia ele ouvir, ele vai ficar emocionado. Não, e era muito bem localizada. Eu lembro que eu acordava mais cedo e aí eu ia caminhar na praia, assim, era bem perto. Não, é delícia, ela é pé na areia, assim. Delicinha. Óbvio que assim, você tá em Caraíva. Tipo, gente, a internet era 10 de 10? Não, gente, mas você tá se sujeitando a passar uma semana em Caraíva. Você sabe que o negócio tem... Mas a internet era boa. Você achou? Eu achei, As meninas sofreram um pouco pras reuniões. Porque teve uma galera que foi de home office, né? Então isso foi uma questão ali. Mas eu acho que não teve problemas, né? Foi bem gostoso. Foi. E assim, a gente fez o rolê, né? Porque como era baixa temporada, a vila tava vazia. Então a gente meio que carregou, né? Andava em todo mundo. Pensam, eram 26 meninas com a mesma roupa, com cara do Pedro, andando pelo Caraíva vazio. Até hoje lembram da gente. Uns amigos meus foram há pouco tempo pra lá e falaram que eram amigas das meninas da despedida. Eles, aquela que tinham 20 meninas tudo igual com a cara do menino? Todo mundo lembra da gente. Diz que ainda lembram da gente lá. Não, espero que positivamente. Eu lembro que quando a gente foi embora, tinha numa placa, assim, de Caraíva, a cara do Pedro. A gente espalhou Pedros pelo Brasil. Juro, a gente largou vários Pedros lá. A gente deixou um Pedro no poste. Vários. Não, mas foi muito bom esse dia, lembra? Porque a gente tava indo embora e não foi ninguém da gente. Não. Tipo, ninguém botou o Pedro no poste. Alguém botou A gente acordou, indo embora, pegar o barquinho pra sair de Caraíva. Foi exatamente a gente olha pro poste e tá o Pedro lá no alto. E, tipo, não foi ninguém da nossa turma. Alguém achou a cara do Pedro e largou lá. Foi muito bom isso. Muito bom. Enfim, Pedro segue até hoje exausto. A cara do Pedro tá exausta até hoje, de tanto que roda. Eita, como viajou.
A gente botou ele na esteira do avião. Ai, foi muito bom. Enfim, viveu. Mas acho que a pauta despedida rende bastante coisa também Falaremos. Comenta aqui se vocês querem um episódio só sobre despedida. A gente pode talvez trazer alguém. Exato. Se você tiver dúvidas, curiosidades, quiser saber mais sobre despedidas, eu acho que isso rola um outro episódio só disso, senão a gente desvia muito. Mas a gente tava falando de convidado, aí a gente mudou de assunto, mas eu ia falar uma pauta também. Não vou lembrar. TDAH. Depois uma hora eu lembro. Quando vier, eu falo. A gente falou do convidado não convida. Falamos do que muda, né, nesse 1 ano e meio, que eu acho que é importante trazer. A gente não falou a parte de adicionar pessoas, né? Isso que eu queria saber. Sim, isso é bem importante, gente. A gente teve que adicionar pessoas, sim, enfim. A vida vai mudando, né? Tipo assim, entraram pessoas no escritório do Pedro, que a gente acabou convidando. Eu acabei me envolvendo mais com outras amigas. E aí, isso é muito doido, porque, tipo, tem amigas que agora estão muito minhas amigas e que eu não convidei. Sério? Sim, porque na época eu não tinha tanto contato. Tipo, eu tinha contato com elas, mas eu não tinha tanto contato. E aí, eu e o Pedro, a gente deixou elas no escanteio. Sabe, a gente botou assim, ó, vamos botar a barrinha do talvez. Se X pessoas cancelarem, aí a gente tenta convidar. Só que as pessoas não cancelaram. E hoje você tá super próxima. Tô. E aí é muito engraçado, porque vira tópico sensível. Começa a falar do casamento, ela fala, aí, gente, vamos mudar de assunto que eu não fui convidada. Sabe? Ai. E eu fico muito sem graça. E Dá ela vontade sabe de que eu fazer fico sem outro, graça. né? Dá muita vontade. E é muito doido isso. Dá vontade porque existem momentos que passaram. E é isso, tipo, é um momento que não volta mais. E aí você, tipo, vive isso. E aí algumas coisas você se arrepende de não ter feito, sabe? E já foi. E aí, se eu vivesse de novo, eu tenho algumas coisas que eu teria feito diferente, sabe? Dá um exemplo. Coisas, tipo, estruturais mesmo. Por exemplo, o meu pai, a gente entrou a Marcela foi minha madrinha de casamento. Sim. E aí teve o brinde, por exemplo, né? Lá na hora que a gente entrou na festa. A assessora não avisou meu pai. Ninguém chegou e avisou meu pai que ia ter esse brinde. E o meu pai tava nas mesas lá do fundo, com a família dele. Ele não viu a gente entrando, ele não tava na roda. Se você lembrar, meu pai não tava lá. Meu pai não viu a valsa, meu pai não participou do brinde. Foi um erro ali de graças a Deus, o meu pai é muito desencanado com isso. Então, assim, ele ficou triste na hora. Porque ele virou e falou assim, Bibi, vocês entraram na festa, vocês não falaram com ninguém, vocês não foram falar com ninguém. Eu falei, pai, a gente entrou na hora do brinde, eu avisei. Falei pra todo mundo que a gente não ia passar de mesa em mesa. Aliás, isso foi uma decisão. Não sei se vocês vão julgar. Mas eu dando dicas pra futuras noivas, façam isso, gente. Não passem de mesa em mesa, porque vocês vão perder o melhor dia da vida de vocês. Eu ficava nervosa até pra ir fazer xixi. E sair da pista. Lembra que eu considerei? Eu falei, e se eu botasse uma fralda? Mas eu não queria, porque eu não queria andar até a festa, porque iam me alugar e eu não ia mais voltar pra pista. E eu não queria sair da pista de jeito nenhum. Eu ficava apertada, na hora que eu precisava fazer xixi, eu ficava triste. Mas foi isso. E aí eu não fui, né? Naturalmente, nas mesas lá do fundo. E aí meu pai falou, você não falou com ninguém? Eu falei, pai, eu avisei. Ele falou, como você avisou? Eu falei, na hora que a gente entrou pra valsa. Ele, valsa? Tipo, entendeu? Nossa. E é uma coisa importante, tipo, meu pai não tava lá, ele não participou do brinde. Mas foi mais uma questão da assessoria, de talvez É que assim, agora que eu passei por isso, eu sei que quando eu tava lá em cima, eu deveria ter falado, viu, chamem meu pai, porque ele tá na mesa lá do fundo também. Quando ela avisa no radinho, ó, a noiva tá entrando. Mas a assessoria juntou todos os padrinhos. A minha mãe e a minha sogra estavam lá. Você não acha que ela deveria ter percebido que o pai da noiva não estava lá? Eu acho. Enfim, isso foi uma coisa que me deixou muito chateada. Eu até passei depois adiante pra minha assessora e pra equipe dela, que, enfim, são ótimos, eu não tenho um A pra reclamar. Foi a única coisa que me deixou chateada, foi isso, em relação a planejamento. De resto, eu acho que a gente seguiu um planejamento legal, eu não mudaria nada, eu acho. Mas é isso, vão coisinhas aí, a esses convidados que vão aparecendo, que daí, se você voltasse no tempo, convidaria, Sim. Né? Mas é normal, assim, a vida vai mudando muito. E são 15 meses, né? É muito doido isso. E é muito engraçado, porque agora eu tenho conhecido casais, enfim, ficado próximo de pessoas que vão casar. E elas vão casar já. E aí eu fico assim, putz, será que... Ele deve estar passando por isso, tipo, ele deve estar passando por isso. Será que eu vou ter que convidar a Bibi? Será que eu não vou? Será que eu tô nessa lista e eu não sei? Sabe, é muito doido, porque você já passou por isso, né? E aí você entende. Não, total, agora eu zero julgo. Tipo assim, se eu conheci você há pouco tempo, a gente tá próximo, você não me convidar, eu não vou ficar chateada, porque, cara, eu sei, eu entendo todo esse trâmite agora, sabe? Eu tenho um caso na minha família que eu fiquei bem chateada em um casamento que eu não fui convidada. Sério? Eu não entendo, seríssimo. Mas era um casamento grande?
Foi um casamento numa igreja, assim, no interior, tipo, e era uma prima. É uma prima. Enfim, se ela assistir, fiquei chateada. É, igual o Tonho. A gente nunca vai saber, a gente só vai Ela saber se a fica pessoa chateada. perceber. E a gente era muito próxima na infância. Tipo, ela é do interior, ela foi pra Belo Horizonte. A primeira vez que ela foi no cinema na vida foi comigo. Então tinha toda uma questão. Éramos próximas. Fui pro interior, sei lá, uns 3 anos antes do casamento dela. Conversamos e tudo. Eu tinha certeza que ela ia me convidar. E eu ia. Porque tinha essa questão, né? Muita gente falou, mas você não ia pro interior. Eu falei, não, eu ia. Eu já tinha um plano. Eu ia pegar um hotel fazenda perto, Tipo, você já com um tava amigo. com tudo estruturado, Eu já faltou só tava- o convite. E aí eu fiquei esperando. Ela chamou a minha avó e não me chamou. E aí eu parei de seguir no Instagram também. Eliminada. Não vai no meu. Eliminado. Eliminada. Aí eu tenho minha esse caso. filha. E um outro caso que eu acho engraçado de falar é que uma outra pessoa da minha família, quando uma outra pessoa casou, o que ela namorava? Então, assim, uma pessoa da minha família namorava e tivemos um casamento de uma outra pessoa da família. Em todas as fotos, ela colocava o namorado dela no cantinho, porque se terminasse, cortava. É isso, é uma E estratégia. terminou. E terminou? E agora? Tá cortado? Eliminado Eu do acho álbum? que foi eliminado. Eliminado. Então, uma dica aí pra você. Ai, gente, isso é muito Foi no delicado. cantinho. É muito delicado essa parte. Mas enfim, não tem o que fazer. A tática de botar na pontinha é boa. Ela fez isso, botou na ponta, assim, e ela falava com ele, né? Enquanto ela namorava ele, vai pra Tem ponta. vários namorados e várias pessoas que estão no nosso álbum que, tipo, estão lá e agora já foram eliminados. 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 É isso, faz parte, gente. Mas assim, isso também não me deixa com raiva, não. Fizeram parte da nossa vida, tipo, e estavam lá nesse momento, e enfim, não deu certo pra eles, mas pra nossa história eles estão lá registrados e boa, Perfeito. né? Eu acho que é isso. E a gente tava falando sobre lista, né? Eu acho que é muito importante, uma pauta muito doida, é a lista de padrinho. Que a gente tava até antes de começar o episódio, a Má tava me fazendo várias perguntas. E eu falei, calma, segura elas, porque elas são boas pro podcast. Cara, a lista de padrinho, gente, foi um desafio. Foi um desafio. Eu precisei pegar na mão do desafiador, Pedro. A gente teve várias discussões. Eu lembro que você falou que ele queria muita gente. Porque vereador, né, gente? Ele não é, tá, gente, vereador, mas ele é como se fosse, porque você anda com ele em Santa Bárbara, a cidade dele é conhecidíssimo. E aí ele queria chamar a cidade inteira, basicamente, e pra ser padrinho. Não é que ele queria convidar pro casamento, ele queria pra... Ai, porque não sei quem, se eu chamo fulano, eu preciso chamar ciclano. E eu assim, Pedro, você não tá não convidando pro casamento, a pessoa já sabe que você ama ela, porque você tá convidando ela pro casamento, você não precisa botar tipo, ai, mas eu não vou conseguir. Aí eu falava, Pedro, pelo amor de Deus, não quero mais falar sobre isso então, vamos falar outro dia. E eu, ai, Pedro, a gente precisa resolver. Quais foram os critérios? Você teve algumas perguntinhas, igual essa questão do contato do WhatsApp? Você teve algumas perguntinhas dos padrinhos? Eu acho que uma pergunta crucial que a gente sempre colocou e que já tinham falado pra gente é: se um dia eu tiver um perreco, se eu precisar muito dessa pessoa e eu ligar pra ela, sei lá, 3 horas da manhã, essa pessoa talvez me atenda? Se eu precisar um dia desesperada, eu briguei com o Pedro brigou comigo, a gente tá muito mal um com o outro, a gente vai conseguir, tipo, um suporte dessa pessoa? E aí a gente foi fazendo nessa lista, entendeu? A gente, tipo, é isso, eu sei que se um dia eu precisar e virar pra você, Má, eu Com não tô certeza. legal, tipo, eu e o Pedro a gente brigou, eu preciso sair comer. Você vai falar, Bibi, vamos. Lógico. Tipo, talvez não seja instantaneamente, porque você tem a sua vida, mas a gente vai Com conseguir e certeza. você vai me dar o maior suporte. Lógico. Então isso foi uma coisa que a gente botou muito no papel. Quem tava presente ali. E aí, volto a dizer, era naquele momento. Eu acho que falando aqui do lado de quem foi convidada pra ser madrinha, eu acho que também mostra pra gente como você importa com vínculo. Então, a partir do momento, pelo menos pra mim, que eu sou madrinha do casamento de alguém, eu vou me esforçar até mais pra manter essa relação. E isso foi uma coisa que eu acho que me magoou um pouco. Porque algumas pessoas que foram nossos convidados pra serem padrinhos não estão se fazendo tão presentes mais, entendeu? E acho que é isso que você falou. Se alguém me convida pra ser madrinha, cara, eu vou me fazer muito mais disponível, mesmo Claro. depois do casamento. Eu vou estar lá, eles, tipo, viram uma família. Exato. E, enfim, mas não sei, acho que talvez não seja um pensamento tão De lógico para coletivo, todos. né? Mas a lista de padrinho, ela deu muito trabalho pra nós. Eu acho que foi um dos únicos itens que gerou umas certas DRs, assim, sabe? Porque daí começou a rolar assim, mas se você vai chamar ciclano, eu vou chamar minha amiga também. Porque essa pessoa foi importante, porque é isso. Uma coisa que era muito delicada era, essa pessoa foi importante pra vida do Pedro. Mas e pra vida do Pedro e da Bibi?
Essa pessoa foi importante pra vida da Bibi. Mas e pra vida da Bibi e do Pedro? E pro casal? Faz E sentido? pra família que vocês vão construir. É, Eu acho que tipo, também tem que pensar nisso. Porque tinham várias amigas que, por exemplo, eu poderia ter convidado, porque foram amigas de infância minha que eu teria chamado de madrinha. Mas essas pessoas tiveram pouquíssimo contato com o Pedro. Faria sentido colocá-los ali? Eu acho que não. Elas já foram convidadas pro casamento. Isso já é uma grande coisa, Perfeito. né? E a lista de padrinho, ela é muito delicada, porque parece que você tá ranqueando amigo. Sabe? Isso eu me tenho dava essa uma dor, sensação. assim. Tipo, eu sei que tem amigas que provavelmente ficaram chateadas porque não foram colocadas. Eu tentei colocar grupos distintos e fazer meio que representantes desses grupos, sabe? Legal. Então teve, sei lá, minha amiga da faculdade representou os meus amigos da faculdade. Só que é isso, Legal. aí tipo rola essa coisa do tipo, por que que não foi eu, sabe? Enfim, é uma briga boa essa história de padrinho, assim. Eu tenho amigos que colocaram só família e eu não acho isso uma ideia ruim também. Porque daí você não ranqueia amigo nenhum. Eu tenho uma grande amiga, a Ju. Ela fez um casamento só pra família. Ela não chamou um amigo. Foi só família. Foi só família. E assim, não abriu precedentes. Eu falei, mas eu morei com você, Ela falou, mas não eu não sei o interessa. que, não sei o quê. Eliminada. Assim, ele foi só família. E aí teve isso, assim, tipo, nenhum amigo ficou chateado porque nenhum amigo foi convidado. Então, eu acho que é isso. Eu já tive umas situações que um amigo nosso casou e ele convidou alguns amigos e não convidou outros. E daí volta pra essa tecla, Aí porque é. daí você tá ranqueando, né? E aí foi chato porque ficava aquela coisa, será que você foi convidado? Será que você não foi? A gente não tinha sido, mas daí o fulaninho Nossa. tinha sido e aí contou pra gente que tinha sido. Sabe? Aí ficava Ai, essas coisas. que bagunça. Mas sei lá, eu acho que isso é uma coisa que também é bem comum no interior, eu tenho percebido, sabe? Rola Pode essa ser. coisa do convite meio paralelo e aí Pode você não ser. foi convidado, mas aí você aprende faz a lidar. sentido com a minha história, que também foi no interior. Exato, eu não sei. Acho que pode fazer sentido. Não passando pano pra prima aí, porque eu achei que ela foi sacana, mas tá bom. Mas é isso, a lista de padrinho, ela é polêmica. Polêmica. Rolaram algumas DRs e aí a gente botou um deadline. A gente falou assim, Pedro, porque eu falei pra ele, Pedro, daqui a pouco eu vou viajar, vai ter a viagem, a gente tem que organizar o churrasco dos padrinhos, que eu queria fazer antes, eu programei tudo. Eu queria fazer o almoço dos padrinhos antes das despedidas, porque daí as pessoas já iam ter se conhecer, conhecido. isso foi bem legal. Não foi? Tipo, quando você já foi pra Caraíva, você Eu já já conhecia as minhas conhecia. amigas. Porque você tava indo sem turma. As STs. Elas falaram que elas eram as 100 turmas. E aí eu botei todas as STs num No chalézinho. Mas eu quis fazer desse jeito justamente pra isso. Porque quando chegasse em Caraíva, não tivesse esse momento ainda de tipo, vou conhecer tal pessoa. Óbvio, tiveram pessoas que não estavam no de Sim. padrinhos. Mas a maior parte já tava meio familiarizada. Legal. E foi muito legal, né? Foi muito legal. E essa estratégia também de fazer uma despedida e chamar amigas que não foram madrinhas é um jeito de você colocar elas como especiais também. Sim, total. Eu fiz kit pra todas elas. Eu dei todos os presentinhos iguais. Aliás, ganharam mais presentes as que foram pra despedida do que as madrinhas. Se você verdade. olhar o seu kit de madrinha, o kit da despedida era muito mais completo. É verdade. Eu botei calça da Untriz, eu botei lenço, eu fiz boné personalizado, eu dei uma bolsa de praia que super dá pra usar depois. Isso é muito legal. Eu não sei se você tá usando. Agora ela vai falar que tá. Mas as meninas usam muito. Eu uso. Tanto lenço quanto boné. E eu achei que, tipo, Eu esses uso muito itens... boné. Eu emprestei pra minha mãe o boné. Então, Aí eu falei, só tem minhas né, iniciais. eu fiquei muito feliz, porque era uma coisa que eu queria muito fazer. Um presente que, tipo, fosse além da despedida. Porque às vezes você bota Ficou umas coisas, tipo maravilhoso. assim, she's getting married. Ou tipo assim, one less lonely girl. Tipo, coisas assim. Você Você não vai bota usar. muito temático. E daí a pessoa não vai usar depois. E aí eu fiz com o solzinho personalizado, com a Ficou estampa muito da legal. Untriz. O Então eu lenço pensei eu uso tudo. muito. Então. Uso de cinto. Eu fiquei muito feliz, porque o lenço eu, tipo, falei, vou fazer um lencinho personalizado, que brinque. Eu não queria fazer a saída, porque eu já tinha feito a pantalona. E eu queria usar a pantalona da loja. Então eu falei, vamos pensar numa outra coisa. E aí o lenço bem foi uma legal. possibilidade. Então, assim, o presente das meninas que foram pra despedida, poxa, elas tiraram um tempo, elas pegaram férias, elas se disponibilizaram pra ficar quase uma semana em Caraíva, que é Porto Seguro. Na verdade, vamos pensar. perrengue. É uma ilha no sul da Bahia, que eu ficava falando. A gente tá falando de ir de avião para Porto Seguro, Gente, é um perrengue. pegar uma van mais 1h30, 2 horas. Foi 3 que a gente... 3, porque a estrada estava ruim. A estrada tava horrível. 3 Foram 3 horas Tum, tum, de batuque, tum. a galera enjoando, pra depois pegar uma canoa. Não, e aí não para na canoa, porque aí tem um burrinho que leva a sua Aí depois você tem que pegar você vai andando até a pousada e o Juber leva as suas bagagens. Enfim, foi uma romaria, vamos dizer assim. Eu não volto, eu acho. Sério? Seríssimo. Eu Nossa, amei. Adorou minha despedida, gente. Obrigada. Não, eu amei. Eu amei. Eu amei. Mas tá visto. Tá visto. Tá visto, check. Tá visto.
Caraíva, Eu queria check. muito conhecer Caraíva, foi uma super oportunidade, foi maravilhoso. Mas assim, o negócio do burrinho, da canoa, acho que é too much pra mim, assim. Cara, Eu sou mais do doideira. ar-condicionado. Pior que eu sou também, mas nossa, Caraíva me pega muito, acho muito gostoso. É que eu tinha um parâmetro, e aí vai parecer muito white people problem. Mas eu conheci Noronha antes de conhecer Caraíva. Uhum. E Noronha tem mais estrutura. E eu tava esperando uma estrutura parecida. Não, Caraíva. E olha que Caraíva hoje em dia já tem muito mais estrutura do que quando eu antes. fui com o Pedro lá atrás. A gente foi em 2019, acho. Cara, outro lugar. Outro lugar. Não, a gente foi em 2021. Porque foi pós-pandemia, a gente usava máscara em alguns ambientes. A gente... é outra viagem. Tipo, hoje em dia já é outra Caraíva. Então você Caraca. imagina como era Nossa. antes. E é isso, tá gourmetizando, né? Os lugares vão dando uma gourmetizada que quando bom. eles vão ficando famosos. Mas, bom, então que bom que eu te fiz conhecer Caraíva, Não, porque eu tá amei, visto. tá visto. Não, talvez eu volte, assim. Se outra amiga fizer uma despedida, eu não vou deixar de ir. Mas, assim, não vou por livre e espontânea Entendi. vontade. Bom, fala aí, outra curiosidade que você quer que eu fale sobre casamentos, que você que não viveu isso ainda tenha de dúvidas. Eu tenho várias curiosidades. Primeiro, você comeu no seu casamento? Comi. A gente comeu antes de entrar na festa, foi a melhor decisão que eu fiz. Tipo, gente, juro, se você puder fazer isso, faça. Coma antes de entrar na festa. Tire as suas fotos protocolares, vá lá, não sei se você vai mudar cabelo. Eu resolvi prender o cabelo, porque eu me conheço, eu casei de cabelo meio preso. Se eu entrasse na festa assim, eu ia voltar parecendo o Bob Marley, cheio de dreads. Eu conheço meu cabelo, não ia dar certo. Eu ia parecer a Barbie louca do filme da Barbie lá com aquele cabelo, não ia rolar. Então, isso era uma certeza que eu tinha, que eu queria prender o cabelo para a festa. Enquanto prendia o cabelo, eu comia. Ela tava prendendo meu cabelo e eu comendo. E aí eles separaram coisinhas pra vocês, Eles pegaram assim. tudo do buffet. A gente tinha um pouquinho de cada coisa pra gente poder maravilhoso. provar. Isso foi muito legal, eu amei. Maravilhoso. E eles também deram depois quentinhas pra gente levar pra casa. Então legal. a gente, tipo, conseguiu comer bastante do buffet. Isso foi bem Legal. especial, assim. Dava um amorzinho no No coração. Na minha deprê pós-casamento. E aí, isso foi uma coisa bem importante, assim. E é engraçado, porque eu e o Pedro, a gente falava o tempo todo, cara, acho que a gente não vai conseguir comer. A gente vai estar tão pilhado pra entrar na festa que a gente vai estar ansioso e não vai conseguir. Comi demais. Ai, que bom. Eu comi muito. Porque eu tenho esse medo. Eu tenho alguns medos de casamento. É não conseguir dar atenção pras pessoas. Então eu acho que eu vou ficar muito assim. Isso rola, assim. Você vai ter gente que você vai ver foto que você vai falar, cara, fiquei pouquíssimo com essa Exato. pessoa. Quase nem fiquei, mas faz parte. Não comer e não beber. São coisas que eu quero estar, assim. Não, eu acho que isso você consegue. Beber, normalmente você tem um garçom que é sua sombra. E ele vai ficar atrás de perfeito. você. Ele vai ficar te dando água pra você não ficar tão louco. E ele vai ficar também te pegando as bebidas que você queira. Isso é uma coisa que se você conseguir colocar já na negociação do buffet, é a melhor coisa. Tenha o seu sombra. Perfeito. Ele é perfeito, ele é essencial. Ele vai te ajudar a não dar PT no seu casamento, não se perder na bebida e também não parar de beber. Você vai equilibrando ali o negócio. Eu briguei um pouco com o meu, tá? Porque ele vinha me dar água e eu falava, eu quero não. Quero drink. Água. Quero drink. Porque eu não conseguia, no começo da festa, foi muito desesperador. A primeira hora da festa. Porque é todo mundo querendo falar com você. Como a gente avisou que a gente não passaria em mesas, Aí daí foi todo parece mundo. que veio a nuvem da família, sabe? Todas as famílias e todos os amigos de mãe, vó, não sei o quê, todo mundo, vum! E todos os amigos pra pista. E aí veio todo mundo falar com a gente. Eu lembro que eu fiquei 1 hora com o mesmo drink. Ele ficou até aguado. Eu falava assim, cara, eu não tô conseguindo beber. Foi desesperador. Falava pro Pedro, aí o Pedro assim, meu Deus, eu não aguento mais dar oi. Eu falei, não sei. Aí um amigo nosso que tinha acabado de casar, ele falava assim, gente, fica aqui um pouquinho comigo que eu tô vendo que vocês estão na hora desesperadora, mas vai passar, eu prometo. E é isso, essa primeira hora ela é um pouco tensa. Você fica assim, meu Deus do céu. Vai ser isso a festa inteira? Teve até uma hora que o DJ virou pra mim e falou assim, viu? Para de tirar foto, cara. Léo Ruas, amo de paixão. Ele falou assim, para de tirar foto, cara, vai curtir a festa. Você tá pagando a sua festa pra ficar tirando foto? Eu falei assim, mas as pessoas estão vindo tirar foto Sim. comigo. O que eu vou fazer dele? Vai curtir sua festa, chega, a foto... E depois você curtiu muito. E ele falou, a foto você já tirou e as fotos que vão ter que ser tiradas daqui pra frente vão pegar espontaneamente. Para de fazer, tipo, não precisa mais ficar preocupada com isso. Eu falei, bom, beleza. Daí eu comecei a, tipo, eu fiquei vivendo lá na pista, quem vinha eu tirava, mas também não fiquei muito preocupada com isso. Foi. Mas é desafiador, assim. Mas a gente comeu, e eu acho que isso é o principal. E eu acho que eu tava tão pilhada antes da cerimônia, e o Pedro também, que na hora que baixou aquelas comidas maravilhosas na nossa frente,
A gente comeu tudo. A gente comeu demais, foi ótimo. Deu aquela forrada, porque foi muito tempo de festa, né? Muito tempo. Então a gente, teoricamente, comeu umas 6 da tarde. E aí a gente foi até 4 horas da manhã sem comer lá. Tanto que teve bar de pastel, nem vi. Eu não vi, eu acho que eu já tinha. Ai, fiquei dormir. muito chateada, não vi nada disso. Mas tudo bem, Eu vivi. aproveitei muito também. É. Seu casamento. Aproveitou. Adorei, aproveitei. Aproveitou. Eu vou contar como eu imagino algumas coisas. Tá. E aí eu quero que você fale se procede Tá. ou que não procede. Tá bom. Eu imagino que eu vou precisar de um remedinho pra dormir na semana do casamento. Na semana não precisei, mas o dia antes, sim. Um dia antes. Sim. Que eu vou estar procede. muito pilhada. Procede. Que eu- Mas assim, eu não quis algo pesado. Eu tomei Sim. uma melatonininha. Ah. Normalmente eu tomo, tipo, sublingual melatonina da Essential, que é saudável, Ah, né? perfeito. Mas nesse caso, comi a Gummy-zona pesada, que teoricamente é uma, tipo, americana, que é Sei bem qual é. pesada. Ela me derruba. Mas nesse dia ela não fez muita coisa, não. Eu tava muito pilhada. Eu tava muito chateada. Porque como o pessoal tava todo mundo hospedado na fazenda, tava muito legal lá embaixo. E era tipo 2 da manhã já. Só que eu prometi pra mim que eu ia dormir meia-noite. Doce ilusão, né? Explica o que você fez antes, na sexta-feira. Você fez uma festinha antes do Como casamento. foi no interior, a fazenda lá, o Vila, ele deixava a gente ficar. A gente tem direito a ficar, né, o final de semana todo. E a gente pode convidar os nossos padrinhos pra ficarem lá. É uma hospedagem, é um hotel deles, né? E é maravilhoso, assim. Ai, é muito bom. Foi nossa. muito bom. O Vila é impecável, né? E muda muito a experiência de você estar... Alguns padrinhos ficaram, outros padrinhos não ficaram. A Eu maioria fiquei, ficou. Eu fiquei e eu acho que muda muito a experiência. assim. Sim, tipo assim, fica mais caro, não tinha como, É. a gente também não conseguiu arcar, a gente ofereceu pros padrinhos e quem quis pôde escolher essa opção. Mas assim, viveu muito mais a experiência, né? Porque a gente chegou na sexta-feira à tarde, daí tipo, já à noite já teve a pizza lá pra todo mundo, daí... E aí que foi, a pizza engatou, né? Óbvio, a gente chamou Teve um cantorzinho, showzinho. sertanejo delícia, daí depois explodiu todo mundo, daí quando deu meia-noite tava todo mundo no auge, quem disse que ia dormir a turma, né? Você foi? Você foi cedo, não foi? Eu normalmente sou a que Eu não vai consegui. a francesa. Ah, eu assim. não consegui, porque eu tinha muita gente que eu gostava lá junto, tinha, tipo, família que ainda tava lá, tinha amigo que veio de longe, sabe? E tava todo mundo lá muito feliz, daí eu falava assim, eu vou dormir agora, eu nem tô com sono. E aí eu assim, ai, que ódio. Eu fui dormir 2h30 da manhã chateada, tá? Nossa. Chateada. O moço que é, tipo, o segurança lá do Vila ia embora comigo, mas amanhã tem mais. Eu, ai, Paulo, mas tá muito legal aqui, eu não quero dormir. Parecia uma criancinha, sabe? Que a mãe fala, toque de recolher. E você acordou super cedo no dia seguinte. Eu acordei. Não foi tão cedo, acordei 8h30. Mas tudo bem, fui dormir E foi muito 2. legal esse momento também de arrumar. Foi, né? Você ficou com a sua mãe, com a sua avó. Uma coisa que eu fiz, tipo, até onde dava, pra não também estragar a surpresa, eu fiquei com as meninas, né? Então eu fiquei Sim. com vocês, eu deixei a porta aberta lá. A gente entrava. A gente ficava todo mundo junto lá, de pijaminha, todo mundo fazendo cabelo e tal. Como Foi eu tenho bem pouco legal. cabelo, demorou um pouco pra fazer tudo, então eu ficava ali presente com todo mundo. E eu quis acordar cedo justamente por isso, porque vocês começaram a ter maquiagem desde as 9 da Foi. manhã, né? Eu acho que a minha foi tipo 10. Então. E aí, isso foi uma questão. Mas sim, você come. Essa era a pergunta inicial e a gente deu era toda se eu essa como, volta. era se eu dormia, se eu vou dormir antes. Seu remedinho. O remedinho. E aí eu tenho uma expectativa de tipo assim, vou gastar mais dinheiro do que eu estava planejado. Vai. Vai. Você tá planejando X? Você vai gastar 5X. Nossa! Não, brincadeira, 5X eu exagerei. Mas depende do quanto você tá planejando também, né, minha filha? Tem que ter Eu ainda não sei, pezinho no calma. chão. Mas eu acho que assim, de verdade. Você consegue fazer casamentos com budgets Muito distintos. São distintos, são escolhas que você vai fazer, né? E aí, você depende muito. Falar, quanto você gasta num casamento? Não muito. tem como. Não tem como, Não porque tem você pode fazer o mesmo estilo de casamento que eu fiz, gastando 1/3 e gastando 10 vezes mais, entendeu? Vai muito do fornecedor que você escolhe, se você quer ter o melhor fornecedor de todos, se você quer ter o melhor fotógrafo de todos, se você quer ter o melhor, maquiador de todos, sabe? Tipo, é isso. Gente, casamento, o céu é o limite. Você pode gastar até Muito 30 dinheiro. pau com maquiagem. É uma coisa Que que eu nunca isso? tinha visto na minha vida. É Com isso. maquiagem? Minha filha. Nossa, eu achei que chegava num 5. O quê? Não, meu amor. Mas com 5 eu consigo uma maquiagem? Consegue. Que loucura. Tudo que você fala Meu que amor, é de noiva eu ia falar isso. Falou a palavra noiva. é mais caro. Vamos Eu ver. lembro que em BH, há muito tempo atrás, teve uma noiva que não falou que era noiva,
Ela pediu pra fazer o cabelo dela, tipo um coque. E aí, no final, ela pediu pra colocar uma coroinha. Quando o cara percebeu que ela era noiva, desmanchou o cabelo inteiro. Mentira! Bom, teve um bafafá de uma menina que fez uma maquiagem social. Vocês lembram dessa história? Não. Ela fez uma maquiagem social. Ela ia casar também, ela não avisou a maquiadora. E aí ela fez uma maquiagem social, pagou por uma maquiagem social, sei lá, R$300, 250, e foi casar. E aí, a maquiadora achou ela no Instagram. Na hora que a maquiadora achou ela no Instagram, viu que ela era noiva. E aí começou um bafafá, tipo, uma briga absurda. Porque ela falou assim, você tinha que ter me avisado que você era noiva é outro preço. Cara, o serviço era o mesmo, isso daí dá uma confusão. Mas enfim, daí eu acho que até rolou tentativa de processar, eu não sei direito o desfecho da história, mas foi um bafafá, saiu até tipo nesses metrópole da vida, tipo, porque a menina tava inconformada que a maquiadora tava metendo pau nela. Sendo que é o mesmo serviço. Era o mesmo serviço, tipo, não é que ela pediu uma make noiva, tipo, ela não pediu uma make noiva, ela pediu uma make social, ela fez uma pele básica e um olho, e ela escolheu casar com essa maquiagem. Perfeito. Só que é isso, você fala a palavra noiva, é outra história, É outra entendeu? história. Aí, tipo, é isso, você vai ouvir o lado dos maquiadores, eles falam que daí ele tem que reservar amanhã pra cuidar dessa noiva, ele faz uma outra pele, ele faz um outro cuidado, beleza. Mas se você já fez a make social, é um debate, né? E você pode ter o direito de não querer essa outra pele, né? Exato. Tipo assim, não quero nada disso, Exato. eu quero... Mas é isso, você fala noiva, fala casamento, o negócio é assustador, juro. É assustador, muda muito. Nossa. É muito triste, assim, porque é uma indústria que eles acharam pra fazer dinheiro em cima da gente. E dá certo, gente, desculpa, porque é o seu sonho, né? Você vai... Você não vai pagar pra ver. Tipo, começaram uns adicionais que apareceram por causa dessa história da chuva, que em momento nenhum tinham avisado a gente. Isso é uma coisa, preparem-se para surpresas. Já tinham me brifado isso, tipo assim, você tem que se preparar para surpresas e adicionais, porque quando começar a chegar perto, elas vão vir. Elas vão vir. E elas vêm firme. Meu Aparecem irmão muitas. casou naquela época da greve dos caminhoneiros. Foi na semana da greve dos Nossa. caminhoneiros. Então teve que mudar todas as flores, mudou tudo. Nossa, Quase não teve casamento. É, eu acho que ele gastou mais dinheiro. Nossa, eu tenho história de pessoas que fornecedor não apareceu, Nossa, que deu desesperador. golpe. Teve a galera da pandemia também que teve problema porque o casamento já tava pago, só que daí a empresa faliu durante a pandemia. Desesperador. Tem muita história disso, assim. Graças a Deus, eu sou muito grata, a gente não teve problema nenhum com isso. Todos os nossos fornecedores apareceram. E aí, enfim, só esses BOs de extras e coisas não combinadas que acabaram sendo um pouquinho chatos. E essas coisas de planejamento de festa que daí a gente só descobre depois que a gente já viveu, né? É muito fácil você falar no dia seguinte, teria feito diferente. Mas na hora... a gente não tinha vivido isso ainda, né? Eu tenho uma última pergunta pra gente já ir pro final. Uhum. Que é fazer as escolhas com base no que os outros vão achar ou com base no que você gosta? Nossa... Difícil essa, né? A gente foi muito pelo que a gente gostava. Eu vou fazer isso. Vai ser a minha festa. Por exemplo, a gente até bateu o pé com a nossa assessora sobre doce de casamento, essas coisas. Porque eu fiz as escolhas e eu sou uma pessoa que eu não gosto dessas coisas, camafeu de nozes. Ai, eu adoro. Nossa, eu não gosto. É que você é uma jovem senhora, né? A Marcela é uma idosinha Gente, no corpo de uma pessoa jovem. Uma das minhas sobremesas favoritas da vida É o que? creme de Quindim? papaya com licor de cassis. Tá vendo, gente? Eu gosto daquele brigadeiro de chocolate, brigadeiro, sabe? Brigadeirento, aquele melado que até dói a garganta de tão doce. Eu gosto dessas coisas. E o Pedro também, a gente achou colar tudo. E aí a gente foi provando os doces, a gente não quis nada com essas coisas de ovo, porque tipo... Porque o que a gente pensou? Se sobrar esse, a gente vai ficar com raiva. E normalmente são esses que sobram. É o de ovo, é o camafeu de nozes. Adoro. É o tal do bombom de uva que enfiam, que tem que ter esse bombom de uva, mas ninguém come na hora que ele tá lá. Eu falei, Pedro, a gente vai botar doce que a gente gosta, porque se sobrar, a gente vai se esbaldar. E aí a gente fez isso. E aí vocês bateram o pé. A gente bateu o pé, e aí, tipo, quando a gente fez a seleção lá, a única coisa que a gente botou foi uns de coco, porque a minha sogra gostava e minha mãe também, então a gente botou. E acho que a maioria, o resto foi a gente. Uma delícia os doces. Mas a gente botou doces de tipo doce. A gente botou coisinha com Nutella, a gente botou ninho com Nutella, botou acho que coisa de beijinho, botou... A gente foi pra esses lados, assim, coisas que a gente gostava e que se ficasse, se sobrasse, a gente ia estar feliz, sabe? E aí a nossa assessora bateu o pé, ela escreveu assim, ai, tudo bem, eu só senti falta de coisas com ovos e nozes. Eu escrevi, não vamos colocar. Não teremos. Aí, daí minha mãe, você não quer ouvir o que ela quer dizer? Eu falei assim, eu tô ouvindo. Mas a gente vai ter que pagar por esses doces e eu prefiro botar doces que depois eu vou querer comer, caso sobrem. E não sobrou nada, tá? Então eu acho que a gente fez uma boa escolha. O
que mais? Isso foi uma coisa que a gente bateu o pé. Então, assim, a gente foi pelo nosso gosto, a gente seguiu as indicações de fornecedores dela e a gente foi tentando fazer uma variedade dentro do que ela indicou. Mas eu também não ia botar camafeu de nozes lá, sendo que eu e o Pedro a gente não gosta, não de fazia nozes. sentido. Quando meu irmão tava casando, ele me falou uma frase que eu achei bem interessante. Que ele queria um casamento que, se trocasse os noivos, fosse diferente. Ele não queria, por exemplo, troca o noivo é a mesma coisa. Entendi. Ele queria um casamento com personalidade. É muito bom isso. Ele falou isso, se trocar o noivo vai ser tipo, porque ele muito queria bom com isso. personalidade. O buffet também. A gente tentou, a gente fez a degustação, a gente escolheu só coisas que a gente achou muito gostosas. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma variedade. Tipo, a gente sabia que a gente tinha pessoas que eram veganas, vegetarianas, a gente sabia que tinha gente que tinha intolerância à lactose, que tinha não sei o quê. Então, assim, dentro disso, você tem que escolher uma coisa meio variável no buffet, porque senão você precisa, né? Sim. Então, a gente tinha lá o carpaccio da pessoa vegana, a gente tinha o carpaccio da pessoa não vegana, a gente tinha pra todo mundo. Então, é isso. Mas no buffet, a gente foi um pouco mais flexível, assim. tipo, porque você tem que botar, você vai botar uma massa meio genérica, padrão, porque daí essa massa vai tanto com a pessoa que não come a carne, mas que também precisa, sabe? Então, assim, você vai pensando nessas dicas e o buffet te ajuda muito com isso. Mas o que a gente podia escolher, a gente foi escolhendo dentro do que a gente gostava. Tanto que algumas coisas a gente bateu o pé, tipo, o horário que a banda ia entrar, coisas assim, porque, tipo... Por exemplo, uma coisa que eu bati muito o pé foi o horário da Havaiana. Não sei se você lembra dessa tour. Sim, porque, eu estava lá, eu fui lá também. Gente, eu sou a pessoa que tem pavor de usar salto. Vocês não vão me ver de salto andando na rua. Eu vou no shopping, um saltinho. Não, nunca no Brasil. Eu sou muito essa pessoa. Nossa, eu não sou essa pessoa mesmo, assim. Eu tenho pavor, meu pé dói, eu não me sinto bem de salto. E aí, no casamento, quando eu vou no casamento dos outros, a hora que eu mais fico ansiosa é a hora de poder Havaiana. tirar o salto e botar a Havaiana ou a rasteirinha, enfim, se a pessoa não vai dar, eu sempre, tipo, pergunto ou descubro se vai ter, senão eu já levo um pra não passar perreco. E aí, a minha assessora queria, a festa começava às 5:30 da tarde, 6 horas, ela queria dar o chinelo às 8:30 da noite. Você falou, não. Não. 7 horas. Eu falei, você tá doida? Tipo, começou a festa. Esse povo já vai estar de salto desde as 3:30 da tarde. Eu falei, não tem porquê. Se fosse comigo, meu pé já ia estar latejando. Não tem por que fazer isso. Dela, se pedirem, a gente dá. Eu falei, não. Eu quero que esse chinelo seja entregue antes, porque senão ninguém vai estar aproveitando a pista. E a gente foi lá no dia. Foi, não, e eu botei, eu falei, porque daí ela falou assim, então tá, então a gente vai botar 7:30 e se alguém pedir antes, eu entrego. Daí eu brifei todo mundo, pode pedir antes. Se a Cris ouvir, ela vai dar risada. Eu falei, brifei todo mundo, pode pedir antes, porque eu pedi pra ela entregar antes, ela falou que não precisava, então quem quiser chinelo pode ir lá. O terror da Cris. Mas é isso, o chinelinho foi uma coisa também que eu bati o pé. Mas são poucas as coisas, eu acho que você tem que... uma das dicas mais valiosas é você, tipo, escolher a sua assessora e uma pessoa que você goste muito. Eu acho que você tem que bater o santo com a sua assessoria, porque a assessoria, nesse dia de casamento, ela eu até falei isso numa entrevista que a gente deu lá, que um blog veio falar com a gente, esqueci o nome da... Constance Zan. Tem um blog de casamento, né, e a gente saiu lá falando sobre a assessoria da Cris. E eu falei isso, o assessor, ele é tipo um maestro, né? Ele vai conduzir todo o resto. Se você errar na sua assessoria, seu casamento pode ir por água abaixo. Porque é ele que vai falar a hora que a noiva entra, ele que vai definir a hora que você vai entrar, que vai ter valsa, que vai ter não sei o quê. É a hora que vai entrar o chinelo, é a hora que vai entrar a banda, é como a banda vai se comportar antes, é tudo que você precisa organizar no backstage. A assessoria resolve tudo, cara. Se você erra na assessoria... Ferrou. Não é isso, você pode destruir o seu casamento e jogar um dinheiro no lixo. Minha mãe fala muito isso. Cara, eu acho que assim, tem baratos que saem caros. Se você puder, invista numa assessoria boa. Eu acho que é melhor você investir numa assessoria boa e pecar em outros fatores do que você escolher uma assessoria mequetrefe que depois lá na frente pode te custar muito caro. Sabe? Pode te dar problemas com fornecedores, pode depois te dar um problema, sei lá, com convidados que você gosta. Convidado, também, problemas técnicos, sei lá, algum acidente, alguma coisa de tipo gerador, problemas que você nem imagina e que a assessoria que tá preparada pra isso, ela tipo já tem um know-how. Então eu acho que a assessoria é um item assim que, tipo, se você puder, comece por essa escolha, sabe? Ótima dica, gente.
Bom, acho que falamos de muitas coisas, estamos caminhando já pro final. Sim. Tem algum conselho que você quer dar pra quem tá noiva, pra quem tá passando por essa fase? Cara, eu olhei aqui a pauta, a gente nem falou a palavra vestido, né? A gente pode fazer um Nossa, capítulo é 2. verdade. Mas agora não vai dar tempo, Não senão a vai gente dar vai tempo. se A estender gente não muito. falou Mas a do gente vestido. faz um outro só sobre vestido, qualquer A coisa. gente pode trazer alguém, a gente pode trazer uma pessoa que faz vestido. Pode, uma boa ideia. Desculpa, faz a pergunta de novo, do final? Qual conselho você dá pra quem tá passando por isso, quem tá noiva, quem tá decidindo se vai casar ou não? Um conselho. Ai, eu dei alguns, né, durante hoje. Eu acho que o primeiro é eu acho que curta a sua fase. Curta, porque depois ela vai dar muita saudade. Eu ouvia muito isso das outras noivas e eu ficava assim, o quê? Saudade Curtir? disso. Eu tô querendo matar o fornecedor agora, ele tá sendo um sacana comigo e você tá me falando pra curtir, mas dá saudade, porque depois quando passa essa história, você fica nesse vazio. Então, assim, aproveite cada prova de vestido, sabe? Registre tudo que você puder. Você fez muito isso, né? Você Eu fez fiz. muitos vídeos, muitas coisas. Aliás, quem quiser matar a curiosidade, a gente pode até colocar no nosso Insta, mas também no TikTok eu fiz vários conteúdos. Muito tipo assim, legais. vestidos que eu provei. Eu acho que uma pauta vestido vai ser bem legal. Bem legal. Mas vestidos que eu provei e acabei não optando. Provei vestidos fora do Brasil e acabei escolhendo por uma estilista no Brasil. Então, assim, tem conteúdos lá, mas a gente pode super colocar umas coisinhas também no nosso. Instagram. Mas eu acho que a dica é essa, curta cada minuto. Eu sei que é uma dica meio ampla, mas... E se eu for dar uma dica mais técnica, eu acho que guarde um dinheiro e invista numa assessoria boa. Eu acho Anotei. eu acho que é uma coisa importante. Eu quero casar daqui a 5 anos. Então, se tudo der certo... Gente, tá marcado, então, daqui a 5 anos. Estamos todos mentalizando juntos. É isso, uma semana de portal 3 do 3 que agora, quando a gente soltar, já vai ter passado. Mas estamos mentalizando isso. Daqui 5 anos, É isso, Com então 31, tá bom. quero casar. Com 33, seu primeiro filho. Já tá tudo planejado. Eu tinha uns planejamentos também. Os meus algumas coisas já passaram. Eu tinha planejado que eu queria casar e ter filho antes dos 30. Não vai mais dar tempo. Já teria eu quero que depois dos 30. Casar eu consegui, né? Mas filho vai ter que esperar um pouco. Inclusive, das pautas que a gente quer trazer aqui também é sobre maternidade, congelamento de ovos. A gente quer falar de várias dessas coisas. Então, comentem aqui embaixo se vocês se interessam por esses temas. Eu acho que é um tema bem legal, gente. Pra gente conversar. Bom, é isso? Encerramos? Sim! Gente, esse foi mais um episódio do Surtei, mas tô bem. Sim, o podcast para falar sobre os surtos, os quase surtos, os surtos imaginários e os mini surtos e tudo mais que pode estar te atravessando aí. Muito obrigada por ter escutado a gente. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Surtei, mas tô bem pode no Instagram e no TikTok. Segue a gente no Spotify. Dá 5 estrelas. É isso, eu falei tudo que tem que fazer. 5 estrelas. Segue a gente no Spotify, dá 5 estrelas. Isso ajuda a gente a fazer mais conteúdos, a ranquear no Spotify, que é muito importante pra gente. É isso, essa é a parte mais importante pra gente conseguir fazer o negócio andar por aqui também, gente. E acho que é isso. É isso. Esse foi mais um Surtei, mas tô bem. E até o próximo episódio. Tchau, obrigada. Surtei! Mas tô bem. Eu sou a Beatriz Pessoa. Eu sou a Marcela Freire. E sejam bem-vindos ao nosso podcast.